I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep, but they took from the body of Paul handkerchiefs. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion, oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion, oh, beautiful, beautiful Zion.
those saints back there before Hallelujah. going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're a marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. The fields of Zion yield a thousand sacred sweet before we reach the heavenly throne. Before we reach the heavenly throne, or walk the golden streets, or walk the golden streets. We're marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. A young, beautiful woman went out into the fields of Boaz to glean. Ruth, sendo uma jovem bonita, saiu para os campos de Boaz para ceifar. That was what the peasants did, the poor. Isto era o que os camponeses faziam, os pobres. Want you to notice the type the church is? Quero que você note o tipo que a igreja é. It's a poor church. É uma igreja pobre. Ruth being a type of the Gentile bride now. Ruth, sendo um tipo da noiva gentia agora, She went out behind the harvesters to pick up a few straws that had some wheat on it, shuck it off like that in a sack for a living. ela ia atrás das ceifeiras para apanhar alguns ramos que tinham um pouco de trigo neles, debulhava-os assim em um saco para viver. Gleaning barefooted in the fields of Boaz. Ceifando descalça nos campos de Boaz. And Boaz was the Lord of the harvest, representing Jesus Christ, the Son of God. E Boaz era o Senhor da colheita, representando Jesus Cristo, o Filho de Deus. Notice the great Lord of the harvest. Note, o grande Senhor da colheita. And he came out to look upon his fields. E ele veio para ver os seus campos. He saw the gleaners out there. He saw the reapers. Ele viu ceifeiros ali. Ele viu segadores. And when he cast his eyes towards Ruth, he fell in love with her. Christ with his church. E quando ele lançou seus olhos em direção a Ruth, ele se apaixonou por ela. Cristo com sua igreja. He said, "Who is this damsel that gleans in the field?" Ele disse, quem é esta donzela que ceifa no campo? They said, "Ruth brought her back." Eles disseram, Ruth, trouxeram-na. The Jewish church, under the leading of the pillar of fire, under the leading of Jehovah, made a way of the Old Testament for the Holy Ghost Christian of the New. A igreja judaica, sob a liderança da coluna de fogo, sob a liderança de Jeová, proveu o caminho do Antigo Testamento para o cristão com o Espírito Santo do Novo. Brought her with him. Trouxe-a com eles. Oh, we had time to rest on this a little bit. Se tivéssemos tempo para ponderarmos nisto um pouquinho. Notice, coming back, Note, voltando. then he said, have her to come over and sit under the shade and eat some of the food with us. Então ele disse, diga-lhe para vir e sentar-se à sombra e comer um pouco do alimento conosco. Oh, if we had time to put some emphasis on that. Se tivéssemos tempo para colocar ênfase nisso. Notice, then Boaz looks upon her, seeing she's a virtuous woman. Note, então Boaz olhou para ela,
viu que era uma mulher virtuosa. That surely must have been holiness. Com certeza deve ter sido santidade. So he walked around and said to all of the reapers, Então ele andou por ali e disse para todos os ceifeiros: he said, now you, when this young lady is coming behind you, not letting her know it, disse, agora vocês, quando esta jovem chegar atrás de vocês, sem que ela soubesse, said, but now when she gets behind you, every once in a while, drop an extra handful so she can get it. disse, mas agora quando ela estiver atrás de vocês, de vez em quando deixem cair um punhado a mais para ela apanhar. Oh my. Oh, que coisa! Going around, having a little meeting over here in a cottage prayer meeting. Por aí tendo uma reuniãozinha aqui, uma reunião de oração num casebre, Laughed at, made fun of by the others, the other reapers. ridicularizada, caçoada por outros, os outros ceifeiros, Picking up a straw here and there and shucking it out. apanhando um ramo aqui e ali, sacudindo-o, Getting a little blessing here and driving 50 miles for another. obtendo uma pequena bênção aqui, e dirigindo 50 milhas para outra. But I'm so thankful for a great big handful once in a while. The little born-again church finds at an old-fashioned revival a handful. Mas estou tão agradecido por um bom punhado de vez em quando. A pequena igreja nascida de novo encontra, num reavivamento antiquado, um punhado. She'd pick this up, I guess, and say, bless the Lord. Ela tinha apanhado isso, eu creio, e disse, bendito seja o Senhor. Shucked it out. Sacudiu. And at night time she had a sack full. E à noite ela tinha um saco cheio. Boaz, representing Christ, goes to the city quickly. Boaz, representando Cristo, vai para a cidade rapidamente. He didn't want this girl to get away. Ele não queria que esta moça se afastasse. Said, who does she belong to? Disse, a quem ela pertence? Said, Naomi. Disseram, Noemi. And the Orthodox Jewish church gave birth to the Gentile church. E a igreja ortodoxa judaica deu à luz à igreja gentia. That's right. Isso mesmo. Said, who is she? Disse, quem é ela? Said, she's Naomi. Disseram, ela é Noemi. So she goes, Então ela vai. he goes down. Então ele vai. He said, now, I have got to. Boa noite, amados irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, nós estamos aqui juntos mais uma vez para adorarmos ao Senhor, ouvirmos a palavra e louvarmos o nome, o maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar adorando a Ele com este hino, número 322, do nosso inário, A Luz do Céu, número 322. Tu anseias hoje mesmo a salvação? O cantor cristão é o número 239. Mi maior. Tu anseias hoje mesmo a salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu
Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar. Para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. E alegria andar ao brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Aleluia, graças a Deus. Deixa a luz do céu entrar. Não endureça o coração, não. Deixa ela entrar. A voz de Deus penetrar no seu coração. Aleluia. O dom celeste é o número 175. Nós vamos cantar também, em Mi maior. O dom celeste, número 175 do nosso inário, da harpa cristã, é o número 437. Sol maior, sol maior. Número 175. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz. O dom celeste o Pai mandou para dar louvor ao meu Rei Jesus. Sou testemunha do meu Senhor, que sempre deu
batizar, uma nova vida nós temos visto, o dom celeste o Pai mandar. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, que continua a batizar, eu mesmo, ontem, hoje e eternamente. Graças a Deus. Nós vamos orar, amados irmãos, nesse instante, pelo livro de oração, e vamos fazer esta oração lembrando todos os nossos irmãos que não puderam estar presentes também. Nós estamos reunidos aqui nesta quinta-feira abençoada para mais um culto de pregação da palavra. Estamos localizados na rua Professor Mário Celso de Almeida, número 79, no bairro Esplanada Santa Terezinha, aqui em Taubaté, próximo ao Sesc. Os cultos aqui no tabernáculo são realizados nas quintas e sábados, começando às 19 horas. E você que nos ouve, porventura, não está nos ouvindo, é o convidado especial para estar conosco para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esta noite maravilhosa que o Senhor concede a todos nós, Senhor. No qual, ó Pai, nós não temos palavras para expressar a gratidão que há no nosso coração por nos conceder, ó Deus, este privilégio de estarmos juntos reunidos na Tua casa, para ouvirmos a Tua voz, para meditarmos na Tua santa palavra. Ó Deus, obrigado por tudo. Levantamos este livro de oração, onde muitos nomes foram escritos aqui, Senhor. Ó Deus, responde cada pedido, cada súplica, Senhor, neste livro, ó Pai. Levantamos a nossa mão, Senhor, orando por cada um dos irmãos que não puderam estar no culto nesta noite. O Senhor os alcance com uma bênção especial também, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós aqui, ó Deus, ao meditarmos na Tua palavra, vivifica ela nos nossos corações e nos dê um bom tempo na Tua presença. Nós pedimos humildemente no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Deus nos ajude mais neste culto, mais esta graça que Deus nos dá para nesta terra. O irmão Branham, profeta de Deus para esta era, ele disse que é o maior privilégio que um ser humano tem como mortal, é poder se assentar e ouvir a voz de Deus, ter companheirismo em torno da palavra. Cristão, nós amamos estar juntos, né? Reunidos, falar das coisas maravilhosas que Deus tem nos dado, suas bênçãos, suas promessas,
E estamos nesta jornada, nesta vida, e isto nos encoraja, nos dá força para continuar servindo a Ele, louvando a Ele. Ele é a razão do nosso viver. O apóstolo Paulo disse: tudo que é puro, tudo que é honrável, tudo que é de boa fama, se tem algum louvor, nisto pensai. Nós estamos aqui agradecidos a Deus por nos dar esta oportunidade mais uma vez. Nós vamos ficar de pé em respeito à palavra de Deus e vamos ler a Bíblia. 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Do versículo 1 ao versículo 10. Onde está escrito assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Senhor Deus, nós acabamos de ler tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos ajude, nos dê uma boa meditação, Senhor, ungida com teu Espírito Santo, com óleo, ó Pai, para que envolva os nossos corações. Nós desejamos ser envolvidos nesta palavra, Senhor. Não só sermos envolvidos, mas mergulharmos nela, ó Deus, e ter, ó Deus, a bênção do Senhor, porque a tua palavra é bênção. Tua palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é a tua palavra, Senhor. Estamos agradecidos. Fala conosco nesta noite. Pedimos humildemente no precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Esperamos nele. Ele nos ajude. A letra mata, mas o Espírito vivifica.
o Espírito de Deus vivifica a sua palavra em nós. Vivifica tornar viver de novo, tornar viva de novo, vivificar, tornar viva nos nossos corações. Eu gostaria de estar lendo, começando aqui com o parágrafo 5, da mensagem Escutando a Sua Voz. Escutando a Sua Voz. Parágrafo 4. Após o irmão Brana ler esta escritura, ele começa assim: ouvir a voz de Deus naqueles dias era uma coisa muito rara, porque não havia ainda visão manifesta. A verdadeira voz de Deus era uma coisa raríssima, porque naqueles dias as pessoas haviam se separado. Tinham uma igreja que não ensinava nem seguia os mandamentos de Jeová. Tinham um ministro chamado Eli, que havia se apartado de Deus e somente ensinava os preceitos das coisas que as pessoas desejavam crer. E isto é um paralelo exato no dia de hoje. Ele instruía as pessoas e tinha seus membros favoritos. Além do mais, instruía seus filhos como tomar a melhor carne da oferta com o garfo. 1 Samuel, capítulo 2, do 13 ao 14. E chegou a uma situação em que a oferta era coisa de mais importância. O dinheiro era a coisa mais importante do que a palavra de Deus. O dinheiro se tornou mais importante do que ouvir a voz de Deus. E o profeta está dizendo que é um paralelo exato do dia de hoje. Exato. A oferta era a coisa de mais importância. Eli não tinha muito cuidado quanto à maneira que manejava os mandamentos do Senhor. E a genuína palavra de Deus era uma coisa rara. Assim é também hoje. Falando de um modo geral, o profeta está falando aqui de um modo geral. Nós vamos à igreja, encontramos as pessoas tentando fazer algum programa gigantesco. Nós queremos aumentar nossa denominação neste ano, para tantos e tantos mil a mais. Tragam a sua carta de outra igreja e una-se conosco. Nosso alvo é outro 1 milhão para este ano. Temos tantas coisas como estas, tratando de ganhar as demais denominações. E ao fazer isto, temos deixado cair normas bíblicas. As normas bíblicas caíram. Temos nos separado da palavra e temos começado a pregar coisas diferentes da palavra. Os profetas falaram destes dias. Disseram profetizaram que viriam dias quando ensinariam doutrinas de homens em vez da doutrina de Deus. Já temos visto tanto disto e tem progredido tanto até o ponto em que nesses dias a palavra do Senhor é uma coisa muito estranha. E é muito estranho ouvir alguém dizer, assim diz o Senhor. Muito estranho. Temos muitas personificações disso. Satanás, em verdade, está ocupadíssimo. Há algum tempo passado, as pessoas temiam isto. Temiam isto sem que fosse diferente, sem que fosse diretamente de Deus. Porém, nestes dias, não tem cuidado de nada. É uma coisa rara ouvir a voz do Senhor e também é uma coisa rara encontrar a pessoa que diga, o Senhor me falou. Estas coisas já não se encontram mais entre as pessoas. Sucedia nos dias passados que os irmãos e irmãs oravam a noite inteira. Seus lares estavam em ordem segundo o livro do Senhor. E Deus tinha preeminência nos lares. Agora nós temos tantas coisas tomando esta preeminência. Não se pode ter um culto de oração em certa noite, porque o tal e tal personagem estará na televisão. Ou haverá alguma outra classe de necessidade indiscreta para se ocupar o tempo,
E resulta que não temos tempo para escutar a voz do Senhor. E aqueles que se dizem ser cristãos, se ajoelham para orar, simplesmente dizem algo como: Deus abençoe a minha família e cuide de nós e boa noite. E ao amanhecer o dia seguinte dizem: bom dia, Senhor, guia-nos através do curso deste dia, amém. Devemos esperar no Senhor. Nós falamos tanto e não damos oportunidade. Ali Jesus chorou, João 11:35. E ali se encerra o assunto e se vão ao baile. Porém, tem tantas coisas que fazer e tantas vozes no mundo hoje em dia que não podem encontrar tempo para orar genuinamente. Orar genuinamente. Há tantas coisas que nos tiram a atenção de Deus. Tantas coisas que nos tiram a atenção de Deus. Outro dia, enquanto vinha ao culto, liguei o rádio e estavam dizendo que na cidade vizinha, Louisville, estão ensinando aos jovens como beber com temperança. E isto estão fazendo nas igrejas. Cristãos ensinando os jovens a beber com temperança. Nas igrejas. Estão lhe ensinando temperança para que não se excedam, para que não se bebam demais. O que deviam ensinar-lhes é Cristo, não como beber. Isto porá a perder qualquer lar. Como pode falar a voz de Deus entre uma família que está meio embriagada, e suas mentes estão adormecidas pelo álcool, pelo fumo, onde tem perdido a noite em suas festas? O homem que amanhece com a mente fixa em Deus, quando ele entra na presença de Deus, e o entrar na presença de Deus é como sair de madrugada, quando o sereno banha tudo e as flores soltam o seu perfume. Quando você se encontra com tal classe de pessoa, sabe que tem estado com Deus. Ao conversar com uma pessoa que está na presença de Deus orando, você sabe, você está na presença de Deus. Esta manhã, quando vínhamos ao culto, minha esposa me dizia: querido, não digo isto como motivo de elogiar a ninguém, porém ontem à noite me assentei ao lado de uma mocinha, na igreja, sentou do lado de uma irmãzinha no banco, uma moça. Ela tinha uma boina, ela usava uma boina, e se podia ver que ela havia estado com Jesus. Ela tinha uma aparência dócil, sua alma era suave, seus olhos eram tão claros, não estavam vermelhos de bebedeira. Não estava escondendo nenhum pecado. Havia estado na presença de Deus. Suas faculdades não haviam sido entorpecidas pelo álcool, pelo fumo e demais coisas do mundo. Estava leve na presença de Deus. E estava lendo sua Bíblia, estudando a palavra de Deus. Porém nós, a gente moderna, o que nós fazemos? E os falsos profetas de trás dos púlpitos nos dizem que está tudo bem. Agora, eu quero dizer isto: se eu estou equivocado, eu peço a Deus que me perdoe. Porém, eu estou persuadido que a maioria dos que estão atrás do púlpito não conhecem a Deus. A congregação nunca viverá num nível de fé mais elevado que o nível onde vive o pastor. Com razão, as Escrituras dizem: como os pastores têm espalhado as ovelhas, pobres deles, porque são ramas que não levam frutos e serão cortados e lançados ao fogo. Há tantas coisas deste dia para anular o sentido do homem. Porém, mesmo em meio a tudo isto, e em vista de todas as vozes que estão ecoando no mundo, algumas delas são de prazer, outras são vozes do pecado para atrair as pessoas. Em vista de tudo isto, a verdade de Deus ainda permanece. Todo aquele que ouvir a minha voz e me seguir, São João 10:3, todo aquele que ouvir a minha voz e me seguir, homens e mulheres que escutarão a voz de Deus, ainda espera para falar,
Deus espera ainda falar com cada indivíduo que abrir o seu entendimento para escutar a voz de Deus. Não importa quão maus sejam os tempos, ou quão diferente ensine a igreja as coisas, Jesus Cristo, todavia, está pronto para falar com esta voz tão dócil e aprazível e delicada a qualquer um que lhe escute. Todavia, ele fará, se nós pudermos nos aquietar um pouco. Porém, o que se passa é que nós apuramos tanto e dizemos ao pastor: ouça, pastor, posso unir-me a esta igreja? De qual igreja você vem? De tal e tal igreja. Pois traga a sua carta. Que coisa tão nécia, que coisa louca. Eu posso me unir a esta igreja? Oh, claro. Venha aqui à frente e lhe batizaremos com alguns pingos d'água e poremos seu nome no registro e logo receberá a mão direita de companheirismo, pois mesmo a sociedade maçônica tem um programa melhor do que isso. A sociedade maçônica e as demais sociedades têm seu lugar, porém não são a casa de Deus. É ali onde a casa de Deus é ali onde ele fala. Estas sociedades tratam de moralizar as pessoas, porém Deus as justifica por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Eles têm para você uma filosofia moral, porém Deus oferece o novo nascimento. Escute sua voz quieta. Cada um de vocês que se dizem cristãos, guardem em silêncio na sua presença. Não deixe que o seu trabalho te estorve, não deixe que nada lhe atrapalhe, não deixe que ninguém saiba o que você está fazendo. Unicamente venha diante dele. Vá ao deserto, ao bosque, e busque-o. Entre em sua câmara secreta e feche a porta. Aproveite o tempo quando os meninos estiverem na escola. Então ajoelhe-se. Você ouvirá toda classe de vozes, porém fique ali, até que todas estas vozes se desvaneçam. Então começará a se esforçar. Você será mudado, você será diferente, como sucedeu com Samuel. Além do mais, Deus fará uma obra através de você, se você se render a Ele totalmente. Isto fará de você um cristão que você deve ser. Agora voltemos ao passado. Esta voz de Deus tem chegado a homens em cada classe de vida e em cada era. Não importa se você é um agricultor, se você é um sapateiro, ou o que for, Deus ainda fala. Se você é pecador, se você é uma prostituta, um bêbado, membro nominal da igreja local, ou o que for, a voz de Deus ainda está pronta para falar a você. A voz de Deus ainda está pronta para falar com você. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele falou no passado. Ele fala hoje também. Ele fará de você o cristão que deve ser. Ele fará de você um homem novo. Se tão somente você puder ficar quieto o suficiente tempo para escutar a voz dele. Como fez Samuel. Fique quieto. Não se perturbe. Se você deseja algo de Deus, peça e logo mantenha-se quieto para ver o que ele diz. Abra o seu coração e diga: Senhor Jesus, qual é a tua vontade nesta situação? E fique ali. Se não te responder nas primeiras 5 horas, então espere outras 5. Se não te responder hoje, então responderá amanhã. Se não responde esta semana, então ele fará na semana que vem. Fique ali até que ele responda. Escute a sua voz quando ele der a resposta e disser a seu coração: sim, eu sou o Senhor que te sara. Então tudo ficará concluído. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que perdoa os teus pecados. Vai e não peques mais. Eu não te condeno. Então podemos sair livres. Tudo está acertado. Porém, a gente quer ter a segurança de que é a voz de Deus falando conosco. Nós queremos esta segurança.
Note o profeta Isaías, quando era um homem jovem, tinha a seu favor tudo. O grande rei, tão popular naqueles dias, o rei Uzias amava Isaías, porque sabia que ele era um profeta de Deus. Isaías estava muito à vontade na casa do rei, porque tudo que ele desejava o rei lhe dava. Porém chegou o tempo quando o rei morreu. Isaías 6. A prosperidade sempre lança o homem a perder. Esta é uma coisa muito dura para se falar, porém a prosperidade separa o homem de Deus. Deus disse algo semelhante a isso na Bíblia: quando estavas pobre e não tinhas nada, eu vim resgatar-te, e tu me ouviste e me serviste, porém quando te abençoei em abundância, então tornaste tua atenção para outra parte. Tem feito isto neste país, tem voltado a sua cabeça, isto tem feito a igreja. Tem sua igreja tão enorme ali na esquina, que lhes custou milhões de dólares, e tem tudo tão suave e bem acomodado, com razão não tem tempo para escutar a voz de Deus. Porém espere até o dia quando isto tudo lhe for tirado, então desejarão ouvir a voz de Deus. Por agora tudo marcha bem, porém a hora vem quando não será assim. Agora Isaías podia se recostar ali no braço do rei, sentia-se confortável, e o rei favorecia o bom espírito que Isaías tinha e lhe amava. Porém certo dia o rei morreu, então Isaías teve que ficar só. E muito logo se deu conta de que todos não eram como aquele rei. Chegará o dia quando grupos não denominacionais como este serão esparramados. Porque vem o dia quando você terá que pertencer a uma organização ou não poderá adorar a Deus mais publicamente. Assim dizem as Escrituras. Hoje em dia somente criticam de nós, porém vem o dia quando haverá um boicote, porque a marca da besta tem que vir. Você vai pertencer à confederação de igrejas, a besta, como está em Roma. Você vai pertencer a ela, ou não poderá de maneira nenhuma render adoração a Deus. Isto dizem as Escrituras. Então será quando você clamará, como Isaías clamou. Ele foi ao templo, e então ele se deu conta da situação, e levantou as suas mãos e disse: ó Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Você pensa que tudo está bem, porém espere até que venha aquele dia. Habito entre um povo de lábios impuros. Então foi quando chegou a uma condição desesperadora. E quando você chegar ao ponto de se despertar quanto a esta coisa, então algo vai suceder. Você ainda não tem chegado a este ponto, pois eu me unirei com esta ou com aquela, e tudo estará bem. Porém, não é isso, você tem que desesperar. Você tem, em verdade, que sentir necessidade de Deus. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. Porém, porquanto você está satisfeito com as coisas do mundo, como Deus pode falar a você? Você diz: Deus nunca me falou. Por que será que Ele nunca te falou? Ele deseja falar com você, mas você está demasiadamente entretido com as coisas do mundo. Esse é o mal deste dia. Ocupados todo o tempo nas coisas e prazeres do mundo, e não temos tempo para comunicar-nos com Deus. Esta é a verdade. Agora nós encontramos que Isaías se desesperou. Então clamou, confessou os seus pecados, e também confessou os pecados do povo. Logo depois que terminou a confissão, ouviu um ruído alto no templo, e quando olhou para ver o que sucedia, ali estavam os serafins voando de um lado e do outro. Tinham 2 asas sobre seus rostos, 2 asas sobre os seus pés, e com 2 asas voavam, clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Algo estava sucedendo quando Isaías se desesperou. Então Deus chegou à cena.
Isaías clamou com grande voz: eu tenho lábios impuros, porque acabava de ouvir uma voz na qual o mudou. A voz disse: quem irá por nós? Quem irá? Quem está disposto a parar na brecha? Enviarei uns teólogos muito especiais. Quem irá neste dia para clamar que ainda eu sou Deus? Quem irá ainda condenar a imundície do mundo? Quem irá para derrubar suas denominações e edificar de novo o poder de Deus vivo? Quem irá? Isaías disse: Deus, antes que eu possa ir, é necessário ser transformado. Tinha que despojar-se das suas teorias e tolices. Assim também será com cada indivíduo que Deus chamar. Nós temos que ser renascidos, transformados, feitos de novo. E não é algo imaginário, não, mas verdadeiramente do profundo de nossos corações é algo que em verdade sucede. E um dos anjos lhe disse: se tu pedes, receberás. Logo outro anjo foi diante do altar de bronze com a tenaz, tomou uma brasa acesa com um fogo ardente e voltou para Isaías e colocou aquela brasa em sua boca. Ele disse: agora estás limpos, vá e fale a palavra. Isaías foi transformado depois de ouvir aquela voz. Logo pelo fim de seus anos, escreveu uma Bíblia completa. Começou com Gênesis e terminou em Apocalipse. Há 66 livros na Bíblia e 66 capítulos no livro de Isaías. Por que foi assim? Porque chegou um ponto de desespero, num tempo quando viu que era de uma suma importância. Aleluia! Graças a Deus! Aleluia! Houve um chamado Pedro, que havia chegado a ser salvo, e também havia sido cheio do Espírito Santo, o apóstolo Pedro. Porém, também queria se manter com algumas das suas tradições dos anciãos. Tudo que ele sabia estava aqui na palavra, mas um dia, enquanto estava no terraço da casa e querendo guardar as tradições, não comer carne, e isto de dia de sábado, etc., há muitas pessoas que ainda tratam de guardar tais coisas. Certo dia, enquanto estava no terraço, ouviu uma voz: o que Deus purificou, não chames de comum, não chames de impuro, Pedro, que Deus santificou. Que coisa seria se Deus desse a entender a alguns dos pregadores deste vale que nós não somos loucos, nós não somos fanáticos, não, nós não somos lixo, não. Isto é o Espírito de Deus vivo, e estamos aqui cheios excessivamente da bondade de Deus. Isto não é bruxaria, não, isto não é telepatia mental, não, é o Espírito de Deus vivo. Anciões, deixem as suas tradições e escutem a voz de Deus. Isto vai te mudar, isto vai te mudar. Ancião, ouça a voz de Deus. Aleluia! Oh, que coisa! Isto lhe mudará. Você não será mais um dos perseguidores, não, mas você quererá ser um dos perseguidos. Se você puder passar por cima de todos os obstáculos das suas doutrinas, então você vai poder flutuar suavemente na presença de Deus e algo sucederá a você. Você não crerá que os dias dos milagres têm passado, mas você crerá que eles estão aqui no nosso meio agora, porque você já é um resultado, você já é um milagre. Certamente você já tem sido mudado. Existe milagre e você já é um deles. A voz de Deus sempre faz isso, muda o homem, muda a mulher, os converte no que devem ser. Não o que tem fabricado as escolas e os mestres, mas o que Deus tem determinado que sejam. A voz falando. Ele ainda é o mesmo Senhor de Deus. Ele é o mesmo ainda. E alguém pode lhe escutar hora após hora falando-lhe em sua câmara, em seu lugarzinho secreto de oração. Logo sair ante a congregação e falar visivelmente perante o povo. A voz de Deus foi algo muito precioso nos dias de Samuel e ainda é precioso hoje, porque não houve visão manifesta,
Pedro ouviu sua voz e mudou toda a sua teologia. Ele foi diretamente aos gentios, com quem ele antes supunha ser uma gente ignorante, toda misturada. Porém a voz de Deus, não os seus ensinamentos, mas a voz do Deus vivo foi a que lhe mudou. Agora, a voz de Deus o mudou. A voz de Deus, ela muda o cristão. A voz de Deus, ecoando no nosso ser, nos muda, nos faz algo segundo a sua vontade perfeita. A voz de Deus. Moisés, pensemos agora em Moisés. Ele já tinha 80 anos de ensinamentos teológicos e conhecia as Escrituras muito bem. Tinha a promessa de que seria um libertador de sua gente. Porém, porquanto conhecia a Escritura bem e era um bom membro formal da igreja moderna de seu dia, ele tomou a situação em suas próprias mãos e matou um egípcio. Vê você o que alguém faz quando não escuta a Deus? Quando alguém não escuta a Deus, lança a perder tudo. E nesta mesma noite, o diabo diz a você: não vá ser batizado em nome de Jesus. O outro diz: faça-o em outra ocasião. Você terá tempo. Não faz agora não tome a sua decisão de ser batizado em nome de Jesus, não. Agora não. Outro diz: veja bem o que você está fazendo, hein? O outro lhe diz: você vai perder muitos prazeres. A única maneira de esclarecer tudo isto é trazê-los para perto da palavra de Deus. Porém, nestes dias, as pessoas não querem fazer isto. Agora, Moisés havia estudado sobre os melhores dos rabinos. Porém, eles chegaram a ser frios e formais. Ele havia escutado de sua mãe o relato de como havia sido escolhido escondido num cesto entre o caniçal do rio. E como foi que os jacarés tão grandes não podiam se aproximar do cesto. E estes jacarés estavam bem gordos por causa de tantos meninos que haviam comido naqueles dias. Tinham umas mulheres muito cruéis, narizes grandes que serviam de policiais, nunca haviam dado à luz ao menino e não conheciam o amor de mãe. Por conseguinte, elas matavam os meninos e os lançavam no rio. E os jacarés estavam bem gordos por haverem comido tantos meninos. Sem dúvida, foi Deus quem pôs no coração daquela mãe por seu filho a morte. Não pôde ver como ele foi um tipo de Cristo, ele entrou à morte. Porém, quando um jacaré se aproximava do cesto, sabe você por que não podia devorá-lo? Estava ali um anjo guardando. Vai-te daqui. Por quê? Deus manda seus anjos que cuidem de seus escolhidos. Deus manda os seus anjos. Não rejeite, não. Não rejeite a voz do anjo, não. Se tem um jacaré gordo hoje que está atuando neste mundo, é esse WhatsApp. Esse jacaré que está matando tanto crente. Está matando tanto jovem. Facebook. Esse jacaré. Satanás tem usado. Principalmente os jovens, mas ataca a todos. Ataca adultos. Ataca velhos. Um jacaré. Satanás tem se jactanciado com esta arma. Ele tem arrastado muita mala com essa arma. Com esse jacaré. A televisão já ficou para trás. Muitos anos.
E ele arrasta muita mala. Ele fala, o que eu consigo fazer com essa WhatsApp. Olha só o que eu consigo fazer. Você sabe? Ele começa a derrubar os jovens e ele se jactancia disso. Não negligencie a voz do anjo, não. Deus tem um anjo a seu favor. Deus tem um anjo. Se você simplesmente der ouvido à voz do anjo, Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Deus. Não pode ver como ele foi um tipo de Cristo. Ele entrou à morte. Porém, quando um jacaré se aproximava do cesto, sabe você por que não podia devorá-lo? Estava ali um anjo guardando. Vai-te daqui! Porque Deus manda a seus anjos que cuidem de seus escolhidos. E é feliz quem aceita a voz desse anjo. É feliz, é bem-aventurado. O anjo dizia a Moisés, não tenha medo. Não tenha medo. Deus está cuidando de ti. O diabo pode tratar de fazer mal a você, porém Deus é muito mais poderoso. Então os jacarés tinham que se distanciar desse cesto. O jacaré tem que distanciar de você. Esse jacaré representa aqui muita coisa. Então esse jacaré ele tem que distanciar de mim também. Eu também preciso da voz do anjo. Você precisa da voz do anjo? Você quer ouvir a voz do anjo? Porque se nós dermos ouvido à voz desse anjo, se nós dermos ouvido à voz dele, se nós não negligenciarmos a voz dele, ele nos socorre. Agora Moisés conhecia todas estas coisas. E mesmo depois de 40 anos de treinamento no deserto, ele tratou de tomar a direção da situação. Nós sabemos o que diz a Bíblia. E você sabe, você começa andando, o profeta diz isso, exemplificando isso. Ele diz no deserto, que alguém para um carro no deserto, e sai andando, vendo florzinhas aqui, pegando florzinhas ali, olhando coisinhas aqui, olhando coisinhas ali, daqui a pouco está perdido lá no meio do deserto, morre de sede, só acha, sabe o quê? Os ossos lá secos, se perde no deserto. Que Deus possa abrir os nossos olhos. Nós não desejamos ficar prostrados no deserto, não. Nós desejamos a graça de Deus. Nós desejamos ver os nossos jovens fortalecidos na palavra, dizendo não para essas flores do deserto. Moisés havia sido um militar, e ele pensava, segundo seu treinamento como militar, que podia matar os egípcios. Eu posso, não é assim? Eu posso entrar aqui, eu posso ir por aqui, eu posso fazer isso, eu posso. Será que você pode mesmo? Será que você pode mesmo? O que o anjo diz? Ele diz que você pode? Você acha que você é capaz? Tomar a situação na sua própria mão?
tomar a situação na própria mão e dizer: eu posso fazer isso, eu posso assistir programas de televisão, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Isso não faz mal, não. Ouça a voz do anjo. Há uma campainha, irmão. Há uma campainha. E ela está tinindo, muitas vezes, no seu coração. Ela está tinindo no seu coração. Não faz isso, não. Não faz isso, não. E a voz de Deus ecoa. A voz de Deus assim fala: não. Ela vai diminuindo, você vai distanciando, ela vai diminuindo. Não. Você vai distanciando da voz do anjo e ela vai diminuindo a voz. Não. Não faça isso. Não faça isso. E vai diminuindo. Que bom se nós permanecesse perto da voz de Deus. Não é bom ouvir: não. Não faça isso. Alto, forte, claro. Não é maravilhoso? Não negligencie esta voz. Não negligencie esta campainha. Ame ela. Ame esta voz. A voz do anjo de Deus. O profeta gritou contra a televisão. Nós dizemos no culto passado: eu apanhei um espírito errado, disse o profeta, um mau espírito, ouvindo um programa de rádio. Oh Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Oh Deus, nós, com todo o alvoroço, com toda a perturbação que temos hoje em dia, não podemos ficar quietos nem por 10 minutos para que Deus nos fale. Nós temos muita ocupação, sem dúvida. Moisés, estando ali na presença daquela sarça, e a voz que lhe chamou, aprendeu mais acerca de Deus em 5 minutos do que havia aprendido em 80 anos de ensinamentos. Isso o tornou um homem diferente e fará de você um homem, uma mulher diferente também, se tão somente puder ficar quieto, suficiente para escutar a voz de Deus, como fez Samuel. Fique quieto para ver o que ele diz a você. Abra o seu coração e diga: Senhor Jesus, qual é a tua vontade nesta situação? Qual é a vontade tua nesta situação? E fique ali. Se não responde nas primeiras 5 horas, então espere outras 5. Se não responde hoje, então responderá amanhã. Se não responde esta semana, então fará na semana que vem. Fique ali até que ele responde. Escute a sua voz quando ele der a resposta e disser a seu coração: sim, eu sou o Senhor que te liberta agora. Eu sou o Senhor que te livro agora. Vai, não peques mais. Eu não te condeno. Então podemos sair livres. Tudo está acertado. Podemos estar livres. Aleluia. Aleluia. Te agradecemos, Senhor Jesus, nesta noite, pela palavra de fé, pela palavra que nos dá tanta segurança, Senhor. Deus, ó Pai bendito, nós não temos dúvida que o Senhor fala conosco ainda hoje. Nós não temos dúvidas, Senhor. Nós aproximamos desta mensagem, Senhor, com o nosso coração quebrantado, Senhor, com o nosso coração contrito nesta noite, ó Deus. Pai,
Amado Deus, venha trazer a nós, cada dia, mais segurança nesta palavra, Senhor. Ela é firme, ela é segura. Mantém-nos ao lado dela, Pai Celestial. Não deixa nós negligenciarmos por qualquer coisa, prazer deste mundo, ó Deus, mas mantém-nos, Senhor, olhando para o Calvário, olhando para Ti, ó Deus, olhando para aquela obra consumada, Senhor. Ó Pai, e saber que eu merecia a morte, Senhor, e saber que nós merecíamos morrer, Senhor, e o Senhor tomou o nosso lugar. Pregos furaram as suas mãos, uma coroa de espinho em sua fronte, ó Deus, tudo isso em meu lugar. No meu lugar, no nosso lugar, assassino eu sou, ó Deus. E o Senhor nos deu esta grande oportunidade, nos deu esta grande chance, nos deu esta graça, nos deu a mão estendida. Ó Pai, obrigado, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais agradecidos a Ti por este dia do Calvário, por esta obra consumada a nosso favor, e quando andarmos pela rua, lembrarmos de Ti todo instante, e onde estivermos, se estivermos felizes, se estivermos contentes, sorrindo, é lembrar que foi o Senhor que nos proporcionou esta felicidade. E quando estivermos em aperto também, lembrarmos daquele Calvário no qual o Senhor venceu por todos nós. E aquela alegria, aquela paz duradoura, aquela paz que excede todo o entendimento, enche o nosso ser, nosso coração, para caminhar seguros e firmes ao lado do Senhor, ó Deus. Pedimos humildemente, no precioso nome, Senhor Jesus Cristo, te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nos anime e nos ajude a andar perto de Ti cada dia mais e mais, Senhor. No nome precioso, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Está terminado o culto. Que Ele complete alguma coisa que eu não consegui falar. Que Ele nos ajude a cada dia a ser melhores. A graça de nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado, Senhor. Quer levantar sua mão e dizer obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Graças a Deus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia.